meus amigos, estamos de volta para o segundo bloco deste programa que nós falávamos das leis da comunicação espírita. Falamos da primeira lei, que é a lei da atração ou simpatia. Falamos da segunda lei, que é a lei da harmonização. E agora vamos falar da terceira lei, que é a lei da atração generalizada. Muitas pessoas acham que para comunicar com o espírito, basta ir no centro espírita e participar de uma mesa mediúnica e aí que a comunicação acontece. Não é assim. A coisa é mais complicada. A comunicação, ela precisa ter critérios. E esses critérios, primeiro, eu já falei, um deles, que é preciso ter sintonia. É preciso ter sintonia do espírito para com o médium. Às vezes o espírito não consegue. Então a comunicação não se faz. É preciso também ter ajuste nessa vibração, para não ter interferência. Conforme eu também já disse, a plateia, as pessoas que estão assistindo aquela reunião mediúnica, às vezes atrapalham com maus pensamentos. Às vezes tem uns que vão lá apenas por curiosidade e fica até fazendo chacota do que ele está assistindo. Isso interfere grandemente nas comunicações. E é preciso, gente, o espírito, quando vai comunicar, ele chega assim, eu vou comunicar. Primeiro ele precisa querer, porque muita gente acha que o espírito vai comunicar, só dele estar lá no centro espírita para ver um parente, que esse parente vai vir para falar com ele. Não é assim. O espírito precisa querer, ele tem vontade também. Às vezes chamam ele numa comunicação e ele fala, não quero. Então ele não vai. Então a comunicação não acontece. E tem outra, é preciso ter permissão. Às vezes tem sintonia, às vezes tem harmonização, às vezes o espírito quer, mas não tem autorização. Porque aquela comunicação, aquele contato daquele espírito com o médium, com aquela plateia, vai ser prejudicial ao próprio espírito. Então, os espíritos superiores que coordenam a casa espírita, os patronos da casa espírita, às vezes não deixam. Então, não é fácil fazer uma mesa mediúnica, uma comunicação. E é preciso, portanto, ter permissão. Muitas vezes, a coisa complica tanto que os espíritos superiores tenham que interferir, conforme eu disse até no primeiro bloco. E essa intervenção como que é? Eles colocam o médium em transe. Ou então fazem o médium dormir, para que o espírito do próprio médium fique mais livre, fique sem influência da plateia. E no transe ou no sono, a comunicação se faz mais facilmente, porque a harmonia, o ajuste vibracional acontece mais fácil. Então, a lei da atração generalizada, ela faz com que a plateia e o médium atraem espíritos do mesmo naipe. Se a reunião mediúnica está sendo mal conduzida, de forma leviana, com muitos curiosos, que a direção
erroneamente deixou participar, o que vai acontecer? Uma reunião, um médium ou uma reunião leviana vai atrair espíritos levianos e que vão dizer mentiras e que vão perturbar a reunião. Uma reunião de brincadeira vai atrair espíritos brincalhões que vão brincar ali com o médium, com os componentes da mesa mediúnica e com a própria plateia. Médiuns charlatões, e existem, atraem espíritos charlatões que ajudam esse médium a charlatanear. Então, essas leis da atração generalizada, ela atrai o espírito do mesmo naipe. Se uma reunião mediúnica é sincera, é justa, é bem feita, está sendo bem conduzida, ela vai atrair espíritos sinceros, espíritos justos, espíritos evoluídos no bem, que vão trazer exatamente bons conselhos, vão trazer boas notícias, vão nos ensinar a resolver problemas, às vezes de parentes que estão em dificuldades. Vão nos ajudar a nós mesmos, nos aconselhando na nossa vida, no caminho que nós devemos trilhar, para que nós possamos alcançar um progresso maior nesta encarnação. Então, é aquele negócio. Nós colhemos o que plantamos. Também nas sessões mediúnicas é assim. Se nós fazemos uma sessão mediúnica leviana, de brincadeira, para satisfazer curiosidade, como eu vi até recentemente aqui em Montes Claros, um caso desse, de um médium que veio de fora. Ora, eu vi que ali não tinha nada de sincero. As próprias comunicações que foram feitas, eu as coloco em dúvida. Então é preciso ter muito critério para fazer uma mesa mediúnica. Um médium é preciso estar preparado, bem preparado. Por isso é que as casas espíritas oferecem cursos de mediunidade. Infelizmente, nós temos uma característica dos médiuns que eu já notei e que eu chamo muita atenção quando eu vou participar ou ajudar num curso de mediunidade. Os médiuns não gostam de estudar. O médium precisa saber, ele precisa aprender a lidar com aquilo que Deus deu a ele, esse sexto sentido, que é o sentido da mediunidade. Mas ele precisa aprender a fazer isso estudando a doutrina espírita, lendo o livro dos médiuns, estudando esse livro, que é o segundo livro da codificação kardeciana para o Espiritismo. E assim, meus amigos, nós terminamos com a frase de Allan Kardec que diz, e é uma frase para os médiuns: cada um pode dar o que tem e receber de acordo com aquilo que dá. Se o médium não tem nada, ele não pode dar nada, então ele não vai receber nada. Se o médium tem sinceridade, ele vai dar sinceridade, aí ele vai receber sinceridade. Então, assim nós terminamos
este segundo bloco deste programa e vamos passar ao terceiro bloco, respondendo perguntas dos nossos telespectadores.